A mitologia dos vampiros. Se você tá vendo isso no YouTube, o link para o vídeo original está no primeiro link. Não, o primeiro link na descrição vai ser o vídeo original. Logo abaixo vai ter o link das lives, caso você queira vir aqui assistir junto com todo mundo. Eu esqueci de botar o chat. Eu vou estar jantando enquanto eu assisto esse vídeo, então se você não gosta do som de alguém jantando, só vê o vídeo original, porque tem bastante gente que reclama, mas aí é só ver o original. Eu sempre deixo bem facinho pra qualquer um que não queira ver o react. É isso. Aproveitando que você já desceu pra olhar o link, dá um like, uns comentários. Vambora. Se você tá aí no YouTube também, você tá vendo aquela meta lá embaixo, é a meta pra ajudar no veterinário da minha doguinha, que se regaçou toda levantando porque ela é velha. Fasmofobia. Qual que é o nome do canal, só pra eu saber como me referir a você? Guilherme. Aí, o Guilherme é na lista. O medo irracional de fantasmas, bruxas, demônios. Eu tenho isso. E é claro, Deixa eu botar uma qualidade um pouquinho. Esse vídeo contém tópicos e imagens que podem ser considerados perturbadores. Ai, que delícia fazer isso. jamais Vê isso enquanto eu janto, então. o sangue de um ser vivo, pois a alma de toda a carne é o sangue, e aquele que o comer deve ser eliminado. Levítico 17:14. Com coisa que nunca lembrei machucado. Essa passagem deixa claro duas coisas. Bife só bem passado. E além da associação de que sangue é vida, os antigos, especialmente antes de Cristo, viam o ato de se alimentar desse líquido como algo pecaminoso. Algo que ia contra os preceitos de Deus. Mas viu não é o sangue de Cristo? Ou algo assim? O que talvez explique por que tantas criaturas demoníacas têm esse hábito. O mito. Não sei, chat, eu não fui pra igreja. Há mais de 3.000 anos, na antiga mitologia mesopotâmica, havia Lamasto, um demônio que ameaçava mulheres durante o parto e se alimentava dos recém-nascidos. Um demônio de sutiã. Na egípcia, Sekhmet, cuja sede assassina quase erradicou a humanidade. A grega tem as lâmias, um grupo de criaturas horrendas que se disfarçavam para seduzir jovens rapazes e devorar sua essência. Aí hoje em dia a gente pesquisa o nome de todas essas, vai ter uma imagem de anime delas com um peito bem grandão. Eu falo isso porque assim que ele falou a palavra lâmia, isso aqui veio na minha cabeça. Essa foi a primeira imagem que veio no meu cérebro. Seguimos. Hoje a gente chama isso de maquiagem. E partindo do princípio de que essas criaturas têm características extremamente variadas, Ou do México é cada da uma hora, o vindo de uma Tilablux. região diferente do mundo, a única coisa que elas têm em comum é que todas se alimentavam da essência vital de suas Tá louca vidas. essa aí da Malásia? E no Brasil é o chupa. Desculpa. Been drinking blood since I was 11, and sanguine vampire. Com a quantidade de bizarrices que existem no planeta Terra, incluindo gente que bebe mijo, não é de se surpreender que tem uma galera que prefira tomar o vermelhinho. Eu já passou no Fantástico isso uma época, não passou? As a psychologist, I think we're talking about people caught up in a story, caught up in a kind of melodramatic ritual. So the rewards are great, even though the activity may be in a way meaningless, that it isn't an actual transfer of energy from one body to another, as in the old vampire stories. Por um lado, eu até entendo quem faz isso. A palavra vampiro traz uma conotação de poder maneiríssima.
Mas aí você ficou emo por tempo demais pra você achar que você é um vampiro com 53 anos. Porque eu não sei se você percebeu, mas você está envelhecendo. Então eu não acho que a parte do vampiro funcionou muito bem. Inclusive, a origem dela ainda é discutida até hoje. Os linguistas citam o termo eslavo upir, usado no século XI como possibilidade. Mas assim como o nome, a criatura também foi evoluindo com o tempo, adquirindo características novas baseadas nos medos e superstições do povo. Morder pessoas, transformar suas vítimas, aversão à luz do sol, alho e espelhos. Esses são alguns dos mais clássicos atributos vampirescos. E ser gay. Porque não tem um vampiro hétero na história da humanidade. Mas o que a gente não costuma parar pra pensar é que antes de tudo isso, eles são características de um vírus. Os doentes ficam agressivos podendo morder, que por si só é um meio de transmissão da doença. Muitos contaminados desenvolvem sensibilidade à luz. O alho era considerado uma cura, tanto na forma de alimento quanto esfregado no corpo. E segundo o neurologista Juan Gomes Alonso, a hipersensibilidade extrema a estímulos que desencadeiam os tortuosos episódios espasmódicos Porque se associados chupar um gênero tá perdendo o almoço, então. É igual aquela frase daquele filósofo. Se... Não vou falar isso. A raiva pode ter um efeito particularmente estranho. Uma olhada no espelho pode desencadear uma resposta violenta, em um paralelo arrepiante com a incapacidade do vampiro de lançar um reflexo. E quando você soma isso a doenças como pelágra e porfiria, que causam alterações na pele, incluindo hipersensibilidade à luz do sol, você começa... Talvez eu deva esperar eu terminar de comer pra assistir esse vídeo. Talvez. Mas vamos tentar só mais um pouco. a entender por que algumas pessoas podiam achar que os doentes eram mortos-vivos. E os enganos não acabam aqui. Porque, da mesma maneira que os antigos tinham dificuldade em explicar fenômenos fisiológicos que afetam os vivos, eles Eu nunca fui atrás de saber como é que eles inventaram esse negócio aí de dragão. Mas eu tenho duas teorias. A primeira, incêndios que começam do nada. O cara fala, nossa, dragão. Mesma coisa com, tipo, furacão. Fala, nossa, as asas do dragão batendo. Outra coisa, alguém achou um fóssil e falou, nossa, um dragão. efetivamente não entendiam os que afetavam os mortos. Provavelmente as queimadas que gerou esse boato de dragão. Caímos no anúncio. Em 1720. A França é atingida pela peste bubônica. A varíola mata 400 mil europeus cada ano. Metade das crianças morrem antes dos 10 anos. Durante o século XVIII na Europa, era tão comum a galera morrer de doenças até então desconhecidas, que o povo começou a buscar explicações por conta própria, muitas vezes sobrenaturais. Por exemplo, em 1727, na Sérvia, havia um homem chamado Arnold Paule que alegava ter sido atacado por um vampiro. Nesse mesmo ano, ele caiu de uma carroça de feno, quebrou o pescoço e morreu. Morte idiota, mas não vem ao caso. O ponto é que um mês depois do acidente, outras mortes começaram a acontecer, fazendo com que os camponeses da região suspeitassem que o Arnold tinha voltado do além para se alimentar dos vivos. Então, alguns habitantes inconformados resolveram desenterrar o cadáver dele e de algumas das vítimas para tentar achar alguma evidência. E aí eles trouxeram umas doenças. Foram corpos com cabelos, dentes e unhas maiores que o normal, barrigas salientes e sangue escorrendo das bocas. Conclusão: os defuntos obviamente estão vivos e saindo de madrugada para chupar os coitados.
resultando em papando. reportagens de jornal que fortaleciam ainda mais o mito do vampiro. E quando esse medo se Faz sentido o rapaziada de buchinho cheio de, né, estarem começando a apodrecer. Aí falando assim, olha lá, o buchinho cheio de Maria, que morreu semana passada. Buchinho cheinho de Maria. espalhou, as pessoas começaram a enterrar os seus mortos com estacas, queimados e até mutilados para tentar prevenir uma escapada noturna. Sem falar nos cadáveres que estavam sendo constantemente desenterrados. E essa paranoia foi crescendo de um jeito que em 1755, na monarquia de Habsburgo, nome do meu primeiro filho, a imperatriz Maria Teresa da Áustria teve que enviar um grupo de médicos para investigar e pôr um fim nesse pânico sobrenatural, resultando na publicação de um manuscrito científico que refutava a superstição do povo. Nota über die vermeintliche sogenannte Magia postuma. Fala Eu assim, sei não que tá a palavra morto. não sai em alemão, é o meu vício. O que importa é que quando uma pessoa morre, a Tá pele morta desidrata e se decompõe mais rápido do que as unhas, dentes e cabelo, expondo o que antes estava coberto pela carne e dando a impressão de que eles estão crescendo. Enquanto isso, bactérias geram gases que expandem o estômago e, por consequência, forçam fluidos a saírem pela boca. Em resumo, o vampiro da época era basicamente um zumbi tomador de sangue. Aí, com essa divulgação científica, somada a uma lei que proibia os caras de ficar desenterrando toda hora, o medo começou a se dissipar. O que obviamente não foi o fim da criatura. Naquela virada de século, o vampiro tava... Pensar que uma rapaziada com medo de uma varíola começou a abrir uns caixão, falar, nossa, os mortos estão voltando, não, ah! E aí hoje em dia, as lendas geradas por isso, de vampiros, pá, tá fazendo só agora um monte de representações artísticas, né, de vampiros sendo macetado uns pelos outros. Como a sociedade evoluiu, não é mesmo? Bom, pelo menos a gente já não tem mais medo dessas coisas, né? Agora a gente só quer enfim. Tá prestes a dar um salto evolutivo. Se ele não tinha mais como crescer através de superstições, ele só teria que achar outro jeito. Mano, comeu aquelas balinhas de caramelo. Você Pô, sabia era só que uma o balinha de zumbido caramelo apaga agora. 1% da sua memória a cada mês e causa inflamação? Vou Em tomar água, você dá com pau nesse vídeo. 1815, os habitantes da ilha de Sumbawa, na Indonésia, começavam mais um ano corriqueiro de suas vidas, sem ter ideia do que estava prestes a acontecer. No dia 10 de abril, o vulcão conhecido como Monte Tambora explodiu violentamente, resultando na maior erupção já registrada pelo ser humano Putz. e que até hoje não foi superada. Será que o pessoal tirou a roupa do varal a tempo? Pelo menos 10.000 pessoas morreram nesse dia. Putz, sinto muito. Era tipo 12% da Enquanto população isso, na mundial. Inglaterra, o grande poeta Lord Byron, na época casado com Annabella Milbank, lidava com uma série de controvérsias típicas de uma celebridade como ele. Segundo Neil Gaiman, os poemas dele eram, pra época, o equivalente a um álbum dos Beatles nos anos 60. Ele tinha literalmente fangirls que se jogavam aos pés dele. Logo, ele Pra você ver que o ser humano é horny desde todos os tempos, né? Todos. Você vê aquelas pinturas rupestres, pá. Não tem o que fazer. carregava um ego gigantesco e um estilo de vida excepcionalmente boêmio, que por consequência levaram a fortes rumores de que ele teve uma relação incestuosa com a sua meia-irmã Augusta, o que, somado à personalidade perigosamente temperamental que ele tinha, fizeram com que em janeiro de 1816 a sua esposa Annabella exigisse o divórcio. Sim, eu também tô surpreso em saber que as mulheres já tinham autonomia para fazer isso naquela época. Então, ferido com as acusações do povo e mais o pé na bunda, Byron resolve sair do país e passar o verão na Suíça,
Se ele não for E tão junto rico, com elas ele, tinham. foi o seu obediente doutor particular, John Polidori, que se formou em medicina com apenas 19 anos. Chupa internado. Aí, após algumas semanas de viagem, os dois chegam na cidade de Genebra. E sendo rico pra um cacete, o nosso Lorde Vida Louca... Ele era rico. E como é que ela conseguiu divorciar dele e não ser morta por um assassino e falar, ah, ela morreu de uma doença, gente. Ela não queria divorciar de mim, não. Ela morreu de uma doença. À beira do lago, conhecida como Vila Diodati. Enquanto isso, um outro escritor e poeta britânico chamado Percy Shelley, hoje considerado um dos maiores da Inglaterra, também estava no meio de um escândalo romântico. Mas, diferente do Byron, ele ainda não era muito popular na época. O que eles tinham em comum é que Percy também era um defensor do amor livre, fazendo com que, apesar de casado, ele se apaixonasse e iniciasse um caso secreto com a jovem Ah, ele é Mary poligâmico. Dodd, a mulher com quem pretendia passar o resto de sua vida. Sendo que muitas dessas escapadas extraconjugais ocorriam com a ajuda da irmã de criação dela, Claire Claremont. Essa é a última personagem da história, eu juro. E essa garota É porque eu já esqueci importante metade. porque ela era uma das grandes fãs do Lord Byron. E quando eu digo fã, eu não tô de brincadeira. Ela era nível K-popeira de 15 anos, tatuagem da Miley Cyrus, pagar $600 na garrafa do Justin Bieber, quebrar a perna pra parecer a Jessie J. Daquelas que seguem a banda em cada cidade e transam com o roqueiro no banheiro do ônibus. Tanto que, tirando a parte do ônibus, foi exatamente o que ela fez. Com 17 anos, ela foi uma das groupies que gratinou com o Lord, pouco tempo antes dele sair da Inglaterra. E quando ela ficou sabendo disso, ela convenceu a irmã e o Percy, que já estavam querendo fugir de qualquer maneira, a viajar até a Suíça para ela poder encontrar o amor da vida dela de novo. No maior estilo, vamos atrás dele que eu vou casar com esse homem. Chegando lá, Lord Byron e Polidori conhecem o casal fugitivo através da fã apaixonada. E embora o Rockstar não tivesse nenhum interesse romântico pela perereca suicida, quando os 5 se encontraram pela primeira vez... Eles todos viraram um grande casal. Adorou as opiniões progressistas do Percy e da Mary e eles iniciaram uma amizade. E assim começava um verão ensolarado, cheio de passeios de bar, caminhadas no parque e atividades ao ar livre. Exceto que não. Apesar da estação prometer uma temperatura agradável, Nossa, o que eles encontraram foi um clima frio, chuvoso e cheio de tempestades, sendo o principal motivo um vulcão na Indonésia que entrou em erupção e lançou uma quantidade de cinzas tão grande na atmosfera que bloqueava o Sol e acabou criando em várias partes do planeta o chamado inverno vulcânico, fazendo com que 1816 ficasse mundialmente conhecido como o Ano Sem Verão. They'd never seen anything like it. The whole city of Geneva was completely flooded. The lake was perpetually lit up by dramatic storms. O resultado disso foi que os 5 jovens tiveram que passar a maior parte do tempo dentro de casa. Até o Byron aproveitou para fazer um check-up médico com o John Polidori, tendo em vista que o estilo de vida, sexo, drogas e poemas que ele tinha fizeram com que ele passasse por gonorreia, hemorroida e o fígado dele tinha mais álcool que um hipocondríaco na pandemia. Ah, e ele tinha um pé torto também. Ele estava dentro da minha boca! O que não impedia ele de fazer bullying com o Polidori, que ele debochadamente chamava de Polidoli e o tempo inteiro zombava do sonho dele de ser escritor. Enfim, nesse período, brincaram onde de médico a vela até durante o dia, eles tiveram que se ocupar com atividades caseiras, lendo, tipo brincar de médico, cantando, até que certa noite, inspirado pelo clima tempestuoso, sombrio, eles falaram, e se a gente começasse a se canibalizar aqui? Em voz alta, uma história macabra da antologia francesa Fantasmagoriana. E quando termina, ele propõe um desafio. Não só para o seu colega de profissão, Percy, mas para todos que estavam ali presentes. Cada um deles iria escrever uma história de terror e apresentar para os colegas, numa espécie de competição literária. Porque eles eram 5 jovens presos numa casa sem eletricidade.
Então, a não ser que eles fossem fazer a maior suruba da história da Suíça, essa era a melhor opção. Aí cada um... Qual coisa que eles não fizeram a maior da história da Suíça? É que ninguém quis colocar isso no livro. Convenhamos aqui, ninguém quis colocar isso no livro, mas aconteceu. Um foi pro seu quarto e todos começaram a pensar em possíveis ideias. Sendo que o primeiro a escrever foi o próprio Lord, que depois de algumas horas debruçado em cima do papel e mais uns 20 minutos em cima da Claire, com quem ele não tinha o menor interesse em casar, Byron orgulhosamente lê o fragmento de uma história, contando a jornada de um jovem rapaz e um senhor de idade que morre sob condições misteriosas e possivelmente sobrenaturais. O conto, apesar de incompleto, é muito bem recebido e aumenta a tensão entre os outros competidores que queriam muito impressionar o famoso poeta. E é aqui que a nossa história chega num ponto decisivo. Porque hoje não há registro do que o Percy ou até a Claire teriam escrito. Mas do John Polidori, sim. Sendo um tímido Oh, meu aspirante Deus! escritor, ele definitivamente queria... Claire doida pra pegar uma gonorreia. É, doidinha. Loucos. É que eles não tinham muita essa noção aí de viver mais muito tempo. Eles estavam pensando assim, nossa, daqui uns 3 anos eu acho que eu vou morrer de alguma coisa. Então o negócio é viver agora, né? Pegar a doença agora, né? Que daqui a pouco eu vou morrer de... Porque Deus quis assim. ...provar o seu valor pros colegas. Principalmente depois das tentativas frustradas de mostrar suas obras pro pessoal da casa e ninguém se importar. Pra onde ele fosse, todos só queriam saber do grande Lord, enquanto ele era ignorado. Então, motivado pelo desdém, em especial do próprio Byron, que sempre menosprezou tudo que era importante pra ele, John começa a escrever uma história onde o monstro não era mais uma criatura horrenda com aparência desfigurada, como as lendas costumavam contar, e sim um aristocrata carismático que consegue tudo o que deseja, que enxerga os seres humanos como nada mais do que um prazer descartável, que suga a essência vital dos pobres infelizes que têm o azar de cruzar o seu caminho. Ai, não, é a história de um bilionário. No seio havia sangue. E em sua garganta haviam marcas de dentes que abriram uma veia. O título que Polidori escolheu para essa história foi o mais simples e, ao mesmo tempo, o mais apropriado. Bill Gates. O vampiro, tá? Desculpa. Essa obra foi responsável por uma das maiores e mais influentes transformações no mito do vampiro. A partir desse momento, aparência e comportamento animalescos são substituídos por sofisticação e elegância. Ah, então foi aí que o vampiro ficou meio bicho. Polidori seja considerado por muitos o pai do vampiro moderno. E agora, uma última curiosidade sobre essa história. Ele que aviadou. Mary, a jovem amante de Percy, também participou da competição. E durante uma noite tempestuosa de insônia, inspirada pelos avanços científicos na área elétrica, assim como também pela perda de um filho recém-nascido no ano anterior, ela escreveu o primeiro rascunho do que viria a se tornar a sua obra mais conhecida. Franken Motherfucking-Stein. Eu sabia! Está vivo! Está vivo! Se a tua cabeça não explodiu que nem a minha quando eu descobri isso, você não é mais bem-vindo nesse vídeo. Não, na hora que você... Eu não sabia o tempo todo. Calma aí. Na hora que ele falou, quando ela escreveu o que seria sua obra-prima, eu falei, é Frankenstein. Eu tinha certeza que era Frankenstein. Mas aí eu tava até, né? Aí você já tinha entregado na minha mão, calma. Pode fechar essa aba e voltar pro Pornhub. Ah, e que o nome isso? completo do livro é Frankenstein ou o Prometeu Moderno, fazendo um paralelo com o titã grego que deu vida ao homem. E o dia que eu conseguir fazer um vídeo sem falar de mitologia grega, eu vou estourar um champanhe. E um anúncio, calma, chat, calma, segura, passou. Ainda no tópico de literatura, em 1845, a gente tem o Banquete de Sangue, que traz possivelmente a primeira menção de um vampiro com...
Meu Deus, os divos criaram Monster High com uma garrafa de vinho e um sexo. É verdade, né? Vampiro, Frankenstein. Faltou só lobisomem. Só não tava o brother do lobisomem nesse dia. Presas. Já em 1872, o irlandês Sheridan Le Fanu ousou mexer com os tabus da época e escreveu Carmilla, contando a história de uma vampira homossexual. Ele que aviadou! Foi ele! Ele sapatonizou os vampiros. O que eu acho que o pai de Draculaura. Seria uma ótima série no Disney Channel. Depois de Os Feiticeiros de Waverly Place, não perca. As vampiras sapatonas. Ah, olha, ó, tem esse mesmo. Tem o Além do Jardim, Através do Jardim. Vampiro no Jardim, acho que é uma coisa assim na Netflix. Que é as vampiras sapatonas. Carmilla, a primeira vampira lésbica. Saca só. Depois disso, um outro irlandês chamado Abraham Stoker iria arriscar escrever sobre o assunto. Tendo sido uma criança muito doente, ele passava muito tempo ouvindo histórias de terror e de tragédias reais que a mãe dele contava. Que mãe legal! Em 1897, possivelmente inspirado por um cruel governante da Transilvânia conhecido como Vlad Dracula ou Empalador, ele publicou o que é provavelmente o mais famoso livro de vampiro de todos os tempos. Monster High Draculaura. Yes! Vambora! Rainha! Vilão e LGBT. Cuidado, filha. A vampira vai chupar sua xereca. Nesse livro, Bram Stoker conta, através de cartas e jornais fictícios, os eventos ao redor do Conde Drácula, um aristocrata da Transilvânia que se muda para a Inglaterra e começa a aterrorizar a população, fazendo com que os protagonistas, liderados por um velho médico chamado Abraham Van Helsing, fossem atrás dele. E se na tua cabeça o Van Helsing era assim, você cresceu iludido que nem eu. E agora, uma charada. O Van Helsing não era um gostoso. Ele era velho. E se na tua cabeça o Van Helsing era assim, você cresceu iludido que nem eu. E agora, uma charada. Qual a diferença entre o Drácula e um canal de React? Acho que tem algumas. Acho que tem... Olha, eu diria pelo menos umas 3, mas eu vou deixar você falar pra mim. Um se alimenta da essência das pessoas, tal qual um parasita sem alma. E o outro é o Drácula. E o outro é um livro do Bram Stoker. Ainda sobre esse conde, o nome Drácula vem do latim e significa o filho do dragão. Ou, se você preferir a evolução romena do significado, o filho do diabo. De qualquer maneira, ambos nomes maneiríssimos que reforçam essa personificação dos medos do ser humano. E falando nisso, assim como a fasmofobia que eu mencionei no começo, tem vários outros medos macabros bem interessantes. Viu, Jesus dos como, vampiros? por exemplo, a nictofobia, o medo do escuro, a tanatofobia, o medo da morte, a hemofobia, o medo do pelanza, e a minha preferida, a homofobia. A quiroptofobia, o medo irracional de... Na região das Filipinas, existe uma espécie de morcego tão grande que ela é chamada de raposa voadora. Ai, que linda! Tem uma envergadura de até 1,70 m. Mas, eu pegava pra da criar. Reputação, eles se alimentam de frutas e é são bonitinho. completamente dóceis. O Ozzy oferece mais risco pra eles do que eles pra gente. O fato é que das mais de 1000 espécies de morcego, só 3 se alimentam de sangue. E delas, 2 atacam... Só 3? Eu achava que era pelo menos umas... Assim, é que eu não sabia que tinha 1000. Mas eu achava que pelo menos uns 20% dos morcegos bebia sangue. Mas nada, é bobagem. 3 morcegos só bebem sangue? Eu tinha um livro sobre morcegos. Eu tenho ainda. Peraí.
desligar a câmera rapidinho pra fazer isso. Calma, é um segundo. Aqui, ó, achei. Vou fechar aqui. Os Morcegos. Esse livro é muito velho, regaçado. Acho que esse livro eu tenho desde sempre. Talvez ele não fosse nem meu a princípio. Ó, é todo estrupiado. E essa imagem aqui, ó. Cadê? Calma. Essa imagem aqui, ó, ficou estampada no meu cérebro durante muito tempo. É um morcego lambendo um pé de galinha. Era assustador pra mim quando criança pensar, putz, o morcego tá comendo galinha. Porque eu ficava pensando, tipo assim, esse morcego tá lambendo tipo uma feridinha que já tava aberta na galinha. Eu fiquei pensando, e se o morcego vier lamber uma feridinha que tá aberta no meu joelho? Dava medo. Seguimos. Suaves, deixando uma que realmente oferece risco para o ser humano. O infame morcego vampiro. Esse sim é propenso a morder e sugar uma pessoa. Só que o perigo que ele oferece não vem do sangue. Acho que é justamente o que estava escrito lá. E sim da capacidade dele de transmitir o maldito vírus da raiva. Não. Sim, eu tô de volta nisso. Porque essa doença é tão grave que quando os sintomas começam a aparecer, já é tarde demais para curar. Pera, sério? Mas eu não tô aqui para demonizar esses animais. Então, me permitam contar uma curiosidade enquanto esse morcego come uma banana. Ah, eu adoro ele. Ao contrário da crença popular, os morcegos não são cegos. Eles usam a famosa ecolocalização para se situar no escuro, mas eles também enxergam com os olhos. E a conclusão de tudo isso é que foi o Drácula que cimentou no imaginário popular, embora já existisse em partes do folclore europeu, a icônica habilidade vampiresca de se transformar nesse rato com asas. Assim como também a característica de que vampiros não têm reflexo, possivelmente vindo da crença antiga de que espelhos refletem a alma das pessoas. Logo, os mortos-vivos não têm. Eu não sei se vocês já viram aquele meme do vampiro que coloca um espelho do lado de dentro de um tapa-olho para enxergar o que estava atrás dele. A piada em si não é engraçada. Mas ela traz... Eu acho que é uma... Eu nunca vi isso, mas parece uma ótima ideia, na verdade. Apesar de simples, é absurdamente criativa. Eu não sei como é que alguém ainda não criou um vampiro pirata e escreveu uma história. Que não seja um romance entre um vampiro e uma adolescente. E nem seja lido na creche. Foi o que eu pensei. Ainda no assunto do Drácula... Eu acho que eu vou... Eu tenho um OC que ele é vampiro. Eu vou adicionar isso pra ele. Eu vou colocar como uma feature dele. Tem uma última informação que eu acho que vocês vão querer saber. Apesar de tudo que eu falei enaltecendo essa obra, quando o livro foi publicado em 1897, ele não foi um grande sucesso. As vendas foram medianas e em 1912... Lógico, o pessoal naquela época ainda não era doido de falar assim, nossa, eu quero muito ler um negócio pra eu ficar com medo. Hoje em dia o pessoal é besta assim. O obituário dele menciona em meia linha que ele tinha escrito isso. O que imediatamente levanta a pergunta. Se o Drácula não revolucionou quando ele foi lançado, o que aconteceu com ele? Não foi reconhecido em seu tempo e depois algum adolescente Ed falou, mano, olha o que eu achei. E aí puxa o Drácula. Digamos que o vampiro estava prestes a evoluir de novo. Eu tô louca. O legado.
Porque eu tenho pra mim que qualquer coisa que não foi... Impressionante, você tá... Que não foi enaltecida em sua respectiva época, foi enaltecida depois por um adolescente que gosta de escrever fanfic. Tipo a parada do Hanahaki, que é das flor, que a princípio ninguém dava bola, aí todo mundo começou a escrever umas histórias com Hanahaki, aí a autora falou assim, pode parar com essa merda que fui eu que criei o Hanahaki, se você escrever eu vou cobrar os direitos autorais. Aí todo mundo continuou escrevendo sobre Hanahaki, só que trocou o nome. Só tipo pra doença das flores e coisas assim, sabe? Hanahaki, pra quem não sabe, é aquela doença quando você se apaixona assim, aí começa... Aí não é correspondido, aí começa a nascer um monte de flor assim, de dentro pra fora, aí você começa a vomitar a flor, assim, sai pelo seu olho, coisa e pá. Eu acho bem criativo, na verdade, isso. E aí a cura depende muito da história. Às vezes você só morre com isso, às vezes você tem que se livrar do sentimento, às vezes você tem que fazer uma cirurgia pra remover as flores. É várias coisas. Seguimos. Com os avanços da tecnologia, começaram a surgir os primeiros filmes vampirescos. E em 1922, na Alemanha, um cineasta chamado Friedrich Wilhelm Plumper decidiu levar o Drácula para as telonas. Então, ele começou... Então, era um adolescente fanfiqueiro, só que ele cresceu um pouco. E um longa-metragem, obviamente mudo, adaptando a história do livro. E desconsiderando essa bizarrice de 1921, que não tem nada a ver com a obra do Bram Stoker, ele estava realizando o primeiro filme do Drácula. O problema disso é que o cara não tinha os direitos autorais para fazer essa adaptação. E? Já tinha gente sendo desmonetizada desde aquela época. Então, para contornar essa situação, ele deu uma leve mexida na história e mudou o nome dos personagens. O famoso copia, mas não faz igual. Exatamente o que eu falei do Hanahaki. Surgindo assim, Nosferatu. Ô, Maga! Sim, o mesmo do Bob Esponja. Se era você no telefone e você no ônibus, então quem estava apagando as luzes? Nosferatu. Mas pro azar do cara, ainda estava óbvio que era um filme do Drácula. Então, quando a viúva do Bram, Florence Stoker, ficou sabendo dessa obra, ela processou até o rabo dele, exigindo que todas as cópias fossem destruídas, embora nem todas foram, e levando o estúdio do cara literalmente à falência. Na sequência, ela tomou a principal decisão que ia mudar o rumo do vampiro naquele século. Porque alguns dizem que ela precisava de dinheiro para manter o processo naquele período. Outros que ela queria fortalecer os direitos autorais da obra. O que importa é que ela aprovou a produção de uma peça da Broadway adaptando a história do Drácula. E agora, antes de continuar, eu quero fazer um pequeno parênteses para contar uma curiosidade. Antes de casar com o Bram Stoker, a Florence namorou o dramaturgo Oscar Wilde. O que me fez descobrir que o autor da Carmila, do Drácula e do Retrato de Dorian Gray, 3 das maiores obras de ficção gótica já feitas, são todos irlandeses da cidade de Dublin. E eu achando que o Duende era o melhor que eles tinham para oferecer. Aí eu acho que essa rapaziada devia ter alguma coisa, tipo assim, todo mundo foi pra uma escola parecida, onde contava mais ou menos as mesmas histórias, e eles foram influenciados, porque não é possível. Continuando a história. Quando a peça estreou em 1927, ela foi um sucesso absurdo. Em grande parte por causa da interpretação do ator Bela Lugosi, que trouxe uma série de características que hoje são consideradas clássicas do vampiro. O cabelo engomado com a pontinha do Vegeta, o sotaque romeno e a capa comprida, que mesmo não tendo sido ele o primeiro a usar, definitivamente foi ele que popularizou. E tudo isso aumentou ainda mais quando em 1931 lançaram um filme baseado na peça com o Lugosi. Aí explodiu. A partir desse momento, não tinha mais quem não conhecesse o Drácula. E ele até tem algumas atuações bem questionáveis. You are too late. My blood now flows through her veins. Mas é tarde demais. Agora meu sangue corre nas suas veias. Como sempre, o cinema moldando a cultura pop. É isso.
Ah, mas a atuação dele é questionável? Era, mas considere que tinha, tipo, 3 filmes na época. Não tinha... O pessoal não tava muito acostumado com a atuação. Inegável a importância artística e blá blá blá. Porque essa versão teve uma influência gigantesca nos vampiros que iam surgir dali em diante. Desde o Christopher Saruman e Hotel Transilvânia até o Conde dos Muppets e o Zé Vampir da Turma da Mônica. Ok, eu acho que já tá na hora de abordar o elefante na sala. Nosferatu Drácula é aquele. Se é pra falar dos vampiros modernos, vocês sabiam e provavelmente estavam esperando Crepúsculo! esse momento chegar. A série de livros escrita por uma autora inexperiente que nunca tinha publicado nada. Que foi pro cinema e as meninas se apaixonaram pelo ator. Que tem um vampiro que prefere se alimentar de animais e se afeiçoa por uma garota qualquer que ele sente que precisa proteger a qualquer custo. A entrevista com o vampiro da Anne Rice. Pra quem não conhece, ele conta a história de Louis e Lestat, um casal gay que adota uma garota rebelde e tem que lidar com problemas familiares pra tentar ser uma família feliz. Caramba! Correct. Anne Rice confirms that vampires Louis and Lestat are same-sex couple with a child. Por essa você não esperava. Por essa eu não esperava! Aquele brother lá atrás sapatonizou os vampiros, essa daqui enviadou os vampiros. Eu já sabia? Eu não sabia. Eu esperava muito que ele ia meter um crepúsculo. E agora eu gostaria de compartilhar com vocês a minha frase favorita do filme e do livro. Naquela manhã, eu ainda não era um vampiro. E eu assisti o meu último nascer do sol. Eu me lembro completamente. No entanto, acho que não lembro de nenhum outro antes dele. É uma frase simples. Bonito. Mas ela apresenta uma transformação em vampiro de um ponto de vista humano. Você vê o brother que escreveu as Sapatonas Vampiras e uma mulher que escreveu os Vampiros Baitolas. Ela imediatamente fez eu me conectar com o Louis. Imaginar que eu vou viver para sempre. Mas eu nunca mais vou ver aquilo. Isso não é um questionamento de uma criatura demoníaca. Isso é o lamento de um ser humano. De alguém que só percebeu a beleza de um nascer do sol na última vez que pôde ver um. Mas agora falando de Crepúsculo. Yes! Deixando de lado os memes que até hoje circulam na internet, o maior defeito dele é que a protagonista é uma personagem sem graça que só serve pro público se projetar. Mas até aí o Harry Potter... E que o filtro azul. O filtro azul é um problema pra mim. E o Luke Skywalker também. De resto, todas as outras críticas me parecem vir de pessoas que não entenderam o gênero. Porque Crepúsculo não é uma obra de terror gótico. Eu garanto que a autora nunca quis te assustar com o vampiro emo e o lobisomem depilado. Por que cortaram o cabelo do lobisomem? Não! Essa trama é, em primeiro lugar, um romance adolescente. Então, um cara cair de pau xingando essa franquia é a mesma coisa que um crítico de cinema analisar os Teletubbies e falar: a história não explica como o sol poderia ter um rosto e o autor poderia ter desenvolvido melhor a latente homossexualidade de Tinky Wink. Você não vai fazer isso porque é um programa para crianças. Da mesma maneira que Crepúsculo é um livro para garotas de 15 anos. Que funcionou. Logo, eu particularmente não gosto. Pra ser sincero, pra mim ele funcionaria melhor se ele realmente fosse uma história de terror.
queria te matar. Como entrou aqui? Pela janela. Sempre faz isso? Só nos últimos meses. Eu gosto de ver você dormindo. Funciona bem. Eu sempre quis ser uma heroína. Oxi. Fora isso, a minha única crítica ao Edward é que ele é o único vampiro que levou 15 anos pra descobrir que podia virar um morcego. E junto com o Crepúsculo, você tem também Diários... Pera, ele vira um morcego? Acho que eu não assisti o filme direito. Ele vira? Vampiro, o True Blood e a Buffy. Todos no subgênero do vampiro sexy triângulo amoroso. Tendo dito isso... Morra, triângulo amoroso. Eu classifico a evolução do morcego porque ele fez... Ah, tá, eu sou imbecil, desculpa. Vampiro em 4 eras. Cada uma trazendo mudanças drásticas na maneira como esse ser é representado através da história. O mitológico, o zumbi, o sofisticado e o romântico. Vai, mitológico, origem divina, geralmente imortal, feições animalescas, cadáver que anda, sem consciência, desfigurado, frio e carismático, geralmente vilão, visual excêntrico, e o romântico sentimental, geralmente mocinho, boa aparência. Eu sou muito vampiros sofisticados, pra mim são superiores a todos os outros vampiros. Que não significa que todas as criaturas vão se enquadrar perfeitamente em um desses arquétipos. Hoje mesmo, existe uma outra variação perfeitamente em um desses arquétipos. Zumbi sofisticado, tá ali no Nosferatu. Das vampiras divindades, eu não gosto tanto, porque eu sempre... Sei lá, eu gosto muito de ver vampiros como criaturas meio patéticas. Em partes, eu não sei lá... Pra mim, a parada do vampiro frio e calculista, o vampiro gostosão, romântico, já... Pra mim, tipo assim, é uma coisa da hora? É da hora. Mas pra mim é muito mais legal um vampiro meio patético. Outra variação popular, dividindo o espaço com o romântico, que é o vampiro badass motherfucker. Ah, não. Nela, você tem a Celine, a vampira com o melhor joelho do mundo. O Blade, um vampiro que surgiu nos quadrinhos da Marvel em 73. Sempre aposte no preto. E mangás animes como Hellsing, que é insano, mas tem um visual maneiríssimo. E antes que alguém venha deixa eu ler de novo. Insano... Padre Mutante, Capitão Lobisomem, AKKK, Católica, Vampiros Nazistas, Comedor Carmesim. O que tá acontecendo? Mas tem um visual maneiríssimo. E antes que alguém venha dizer que eu esqueci de citar alguma criatura, aqui tá uma lista com todos os vampiros da cultura pop. E que legal. Pronto. Agora saindo só um pouquinho deles. Séries. Eu quero ver o último da lista. Que legal. Pronto. Zeren Blitz. Tem o Zargo do Dr. Who. Aí, ó. O Yorga. Tem um arrumo de Vlad. O Viago. De What We Do in the Shadows. Pronto. Agora saindo dos filmes e séries, existe também uma quantidade obscena de jogos vampirescos. Desde o RPG Vampiro à Máscara, que tem o Nosferatu como um dos clãs, até os videogames com a franquia Castlevania, que surgiu no Nintendinho, mas revolucionou no PlayStation com o Alucard que anda mais rápido correndo pra trás. E se por acaso alguém ainda não sacou, me permita explodir a tua cabeça e dizer que Alucard é Drácula ao contrário. Mas o que muitos não sabem é que a primeira menção desse nome foi no filme de 1943, O Filho de Drácula, que ironicamente deixa ambíguo se o Alucard é realmente filho do Conde ou se ele é só um codinome do próprio Drácula. E já que estamos falando do Alucard, eu encontrei uma curiosidade... Moço, cuidado da raiva! ...que eu acho que vale a pena mencionar. No livro Encyclopedia Vampire Mythology, que é basicamente um dicionário acadêmico do vampiro, a autora cataloga praticamente todas as criaturas vampirescas de todas as mitologias que ela pôde encontrar. E uma delas tem a seguinte descrição. Este ser vampírico vive de carniça, carne humana e sangue. É descrito como sendo capaz de se agarrar ou grudar no cadáver enquanto se alimenta e só pode ser removido do corpo depois de morto.
uma vez que este vampiro leva o nome de uma das muitas palavras hebraicas que significam sanguessuga, é frequentemente citado como sendo o pai das duas filhas que gritam dá no livro de Provérbios na Bíblia. Para quem quiser conferir, a passagem é Provérbios 30:15, tá no Velho Testamento. Mas o ponto que eu queria chegar com tudo isso, fora a possibilidade dessa ser uma menção a um vampiro na Bíblia, é que o nome desse vampiro é Alucard. E eu chequei, Alucard em hebraico, que é o idioma original do Antigo Testamento, realmente é sanguessuga. Então, a gente tem essas duas criaturas tomadoras de sangue, com nomes quase iguais, porém não relacionadas. Quer dizer, se alguém quiser interpretar uma conexão entre esses dois, fique à vontade para deixar nos comentários. Eu tenho uma. Eles são vampiros. Seguimos. Ainda na temática bíblica, duas das fraquezas mais clássicas do vampiro são a água benta e o crucifixo, que obviamente vem da crença religiosa de que os vampiros são seres demoníacos. E a estaca? Logo, você poderia afugentar eles usando a fé no nosso amigo JC. Vambora, mano. E isso me fez parar pra pensar. Estacas, alho, o sol, prata, fogo, não ser convidado pra entrar, espelhos, água, cruz e vários outros. Agora que eu paro pra pensar. Se a parada de não ser convidado pra entrar pode ser muita questão de quê? Tá, o vampiro ele é o filho do demônio. Aí tem a parada toda de não deixe o demônio entrar na sua casa. Pode ter indo sendo passado pra frente pra uma maneira mais literal de um vampiro não pode entrar numa casa se ele não for convidado. Agora a parada da bala de prata não é lobisomem? São maneiras de lidar com esse monstro tomador de sangue. Mas a realidade é que o ser humano criou todas essas fraquezas da criatura porque ele queria desesperadamente poder fazer alguma coisa. Poder sentir que está no controle de uma situação que ele é incapaz de entender. O vampiro é uma criatura assassina que vai além dos conceitos terrenos de vida e morte. No fim das contas, tudo isso é só para esconder o medo. O que não é de se surpreender. O homem sempre tentou parecer mais forte do que realmente é. Dizer mais do que realmente sabe. É algo quase adorável. Mas enfim. É como já diria o próprio Drácula. O que é o homem, senão um amontoado patético de segredos? Agora joga no chão. Tô ficando meio desconfortável, moço. Mas chega de papo. Nice, bom vídeo. Eu gostei. Ai, caímos num AD de novo! Não! Bom vídeo, bom vídeo. Eu particularmente sou muito fã de vampiro. Eu gosto de ver coisas que tenham vampiros. Quando eu era mais nova, eu vi muito filme de vampiro, porque minha mãe via muito filme de vampiro. Pera quê? Durante a estadia da mansão, Claire estava grávida de Byron, que não reciprocava o sentimento. Em janeiro de 1817, nasceu a pequena Allegra. Claire nunca superou a paixão por Byron, passando a sua vida sem se casar. Eu tava... vampiros. Em 1816, a esposa abandonada de Jersey afogou-se em um lago de Londres. Jersey não encontrou fama em seu tempo de vida, e aos 29 anos, devido a uma tempestade, seu barco naufragou durante uma viagem. 10 dias depois, seu corpo foi encontrado à beira do mar. Todos dois morreram no mar.
Parece até que foi uma maldição. O Vampiro foi publicado em 1819 e foi um sucesso de vendas, porém, por ter sido inspirado na história de Byron, foi erroneamente atribuído a ele. 2 anos depois, consumido por dívidas e depressão, como é que é? Jolie Dory cometeu suicídio. O Lorde pagou para que sua filha Allegra fosse criada em um convento, onde, aos 5 anos de idade, contraiu uma doença e faleceu. Byron nunca alegou ter escrito O Vampiro e queria se afastar dessa obra. Após inúmeras amantes, se envolveu na luta pela independência dos gregos do Império Otomano, mas enfraquecido por enfermidades, morreu aos 36 anos. Meu mano morreu na guerra? Frankenstein foi publicado em 1818, sofrendo certo preconceito pela sua autoria feminina, mas crescendo exponencialmente em popularidade desde então. 25 anos depois dos eventos na Vila Diodati, Mary revisitou a mansão em Genebra para relembrar o verão mais impactante de sua vida. Ok. Como dizendo, eu gosto muito de vampiros. E eu acho que vampiros em ambientes onde você normalmente não veria é um jeito bem legal. Mesmo que meio tosco. Tipo Crepúsculo. É meio tosco um vampiro que se apaixona por uma... Mas do vampiro é que ninguém acredita que ele existe. Crepúsculo, onde o brother só se apaixona por uma moça muito nada a ver. É uma parada meio tosca? É, mas pelo menos ele tá saindo do vampiro... Do vampiro só rasga e come gente, tá ligado? Não sei explicar. Mas, tipo assim, se eu lesse uma obra sobre um vampiro que é dono de um Semar Supermercados, eu ia achar da hora.